Qual foi a coisa mais cruel que um pai ou mãe fez com você? Essa aqui é fácil, infelizmente. Minha mãe me denunciou ao serviço social no ano passado, só porque eu não estava falando com ela. Meu mundo virou de cabeça para baixo com um telefonema. Um dia um xerife veio à minha casa. Fiquei surpresa porque não sou de me meter em confusão ou irritar ninguém. Ele disse que estava lá para verificar o bem-estar meu e de meus filhos. Eu fiquei confusa. Ele disse que minha mãe ligou e disse que eu não falava com ela há mais de um ano. Meu marido era abusivo e me mantinha num cativeiro e eu estava usando heroína e metanfetamina. Eu olhei para ele e disse: "Você só pode estar brincando comigo." Ele me garantiu que era real. Eu disse a ele que falei com ela cerca de 2 meses atrás. Não estou acorrentada e tenho certeza de que não estou usando heroína ou metanfetamina. Ele teve que rir. Eu disse a ele que ela tem problemas e não quero ter contato com ela. Ele disse: "Bem, você parece saudável, você não está trancada em um porão e seus filhos estão na escola onde deveriam estar, então eu irei embora." Agradeci pela atenção dele e ele foi embora. Eu estava fumegando de raiva naquele dia. Eu me perguntei o que há de errado com aquela mulher. Agora eu realmente vou cortar todo o contato com ela. No dia seguinte, durante a tarde, antes de as crianças chegarem da escola, bateram na minha porta. Eu atendo e lá está um xerife e uma assistente social. Em choque, eu pergunto se posso ajudá-los. Eles me dizem que alguém fez uma denúncia e eles estão lá para investigar. Fiquei chocada para dizer o mínimo. Então nos sentamos e a assistente social começa a me interrogar. Ela começa a listar as acusações. Ela me diz que sou supostamente doente mental, usando heroína e metanfetamina, sendo manipulada e abusada por meu marido, meus filhos ficam sem supervisão, as crianças não recebem cuidados adequados, etc. Eu desabei e chorei de descrença. Perguntei quem fez esta denúncia e me disseram que era anônimo. Eu sabia pela heroína e metanfetamina e o marido abusando de mim exatamente quem era. O show tinha apenas começado. Outro xerife chega logo depois. Eles perguntam se podem revistar minha casa. Eu disse para quê? E me disseram que se eu não consentisse eles levariam meus filhos embora. Relutantemente eu disse tudo bem, não tenho nada a esconder. Enquanto o xerife está procurando no andar de cima, ainda estou sendo interrogada no andar de baixo pela assistente social. Meu marido chega e fica muito chateado com a situação. Ele fica ainda mais zangado ao me ver em lágrimas, tendo que responder a perguntas terríveis. De repente há uma outra batida na porta. Eis que é outro xerife. Ele entra e eu pergunto por que diabos ele está aqui. O primeiro xerife desce com uma caixa vazia que meu marido tinha debaixo da nossa cama de uma arma que ele comprou. Eles perguntam onde estava a arma e ele responde que está no carro. Eles pedem para ver e ele se recusa. Ele não é um criminoso e a arma está devidamente registrada e completamente legalizada. Isso pareceu irritá-los, mas eles não tinham motivos para aceitar ou ver. Então aqui estamos nós, sentados na sala com a assistente social e o xerife enquanto o outro está na cozinha e outro na sala de jantar. Por quê? Eu não poderia nem te dizer. O xerife tinha um saco de papel pardo e disse que havia algumas evidências nele. Ele tira alguns frascos de comprimidos. Ele me perguntou para que serviam. Eu disse a ele que sofro de depressão e ansiedade. Eu também tomo algo para um vício em opiáceos. Estou em recuperação e tomo medicamento de prevenção. Bem, eles pensaram que me pegaram nesse detalhe. Mentalmente instável e viciada em drogas. Munição perfeita para usar contra mim. Eles me olham como se eu fosse desprezível. Um lixo. Eu podia sentir o julgamento recaindo sobre mim. A assistente social pede que eu e meu marido a acompanhássemos até a cozinha. É quando ela faz os testes de drogas. Ela pergunta se estávamos dispostos a fazer um teste de drogas voluntário. Nós dissemos claro que sim. Ele foi primeiro, depois eu fui. Lá estamos nós em nossa casa com 3 xerifes e um funcionário do serviço social fazendo xixi em um copo para provar que não somos viciados em drogas. Eu me senti completamente violada. Os testes demoraram alguns minutos para sair, mas deram negativo. Quase desapontada, deixou que a gente visse os nossos filhos e disse que a gente quer estar limpo. Eu me sinto validada, mas ainda com tanta raiva. Meus filhos chegam da escola e perguntam o que está acontecendo. Eu nem sei o que dizer. Eu apenas digo a eles para fazerem um lanche e irem para o quarto deles que eu estaria com eles em breve. A assistente social disse que poderíamos encerrar por enquanto, mas que ela entraria em contato. Eu gentilmente os conduzi para fora. Meu marido e eu apenas olhamos um para o outro e não dissemos uma palavra. Nós dois estávamos chateados demais para conversar. Todos os aspectos de nossa privacidade e humanidade foram despojados de nós. Então tivemos que explicar para as crianças o que estava acontecendo. Depois disso tivemos que limpar nossa casa, porque quando o xerife revistou nossos pertences, ele simplesmente jogou coisas fora e não teve nenhum respeito por nossas coisas. No dia seguinte, as crianças me informam depois da escola que uma assistente social tinha ido visitá-las para fazer perguntas sobre mamãe e papai. Eles estavam com medo e chateados. Eu disse a eles que tudo ficaria bem. Contanto que eles dissessem a verdade, tudo ficaria bem. Não temos nada a esconder. A assistente social me fez mais algumas visitas. Todas as vezes eu estava cooperando e disposta a fazer o que fosse necessário. Qualquer coisa para fazê-los ir embora e ficar longe da minha vida. Acontece que minha mãe ligou para o diretor da escola fazendo perguntas sobre meus filhos. Eles estavam fedidos, sujos, pareciam bem alimentados, coisas assim. Então alguém que dizia ser um tio ligou e fez o mesmo. O diretor ficou tão desconfortável que ligou para a assistente social e disse que estava sendo assediado e não queria lidar com isso. Ela finalmente disse sem dizer em certas palavras que foi minha mãe quem fez a denúncia. Ela admitiu que a situação era muito incomum.
Ela me fez uma última visita para me informar que reclamações não tinham fundamento. Ela se desculpou pela invasão. Ela me disse que o caso estava encerrado e que contaria à minha mãe que está tudo bem. Somente depois de ter nossa casa destruída, fazer testes de drogas, interrogar meus filhos na escola, ligar para meu psiquiatra, farmácia, família e amigos é que fomos considerados pais aptos o suficiente. Eu não posso começar a dizer o que esta situação fez comigo. Você provavelmente está se perguntando se eu confrontei minha mãe. Depois de tudo dito e feito, enviei uma mensagem de texto para ela e perguntei se ela tinha alguma ideia do que havia feito. Eu perguntei o que ela estava pensando. Eu sei o que ela fez, não só para mim, mas para os netos dela. Bem, ela não tinha nada a dizer sobre isso. Então eu deixei para lá. Se ela cair em si e quiser se explicar e se desculpar de verdade, darei a ela uma chance. Mas nunca vou sair do meu caminho para ter qualquer tipo de relacionamento com ela. Quanto às crianças, elas não querem nada com ela. Essa é a escolha deles. Eu disse a eles que eles são livres para falar com ela e vê-la se quiserem. Eles disseram que preferiam não. Que assim seja. Essa é a coisa mais cruel que um pai ou mãe já fez comigo. Eu poderia contar mais histórias, acredite, mas acho que já falei o suficiente por enquanto.